Eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero responder uma tag com vocês, vocês já devem ter visto aí pelo título, a tag Confissões de uma Bibliófila. Se você é novo nesse mundo literário, tag é meio que um desafio, né? Surgiu como um desafio que você fazia o desafio e tagava outra pessoa, marcava outra pessoa para fazer o desafio também. Só que esses desafios acabaram virando sempre desafios que estavam relacionados a uma lista de perguntas que você tinha que responder e depois ninguém tagava mais ninguém. Então as pessoas só respondiam e era isso, não marcavam ninguém para fazer vídeo respondendo essas mesmas perguntas. Então é assim que eu vou fazer. Eu peguei essa tag que eu já vi em vários canais e quero responder porque eu acho que é uma forma legal de condensar em um vídeo várias opiniões sobre os meus gostos e os meus hábitos de leitura. E aí quem está chegando no canal pode saber um pouquinho mais sobre mim em um lugar só, em vez de precisar ver vários vídeos para entender qual é meu gosto literário, meus hábitos de leitura, pode ver já esse vídeo aqui de cara e me conhecer um pouquinho. Então, se você gosta de livros e de leitura e de literatura, esse é o lugar certo para você. Já se inscreve aqui no canal. Esse canal, ele funciona assim, intermitente. E normalmente, além de fazer vídeos sobre as minhas leituras, eu também compartilho sobre os meus estudos e um pouco da minha vida acadêmica. Então, vamos lá. São 9 perguntas nessa tag. E a primeira delas eu vou olhar para o lado porque eu estou lendo aqui. Qual o gênero da literatura que você se mantém longe? E foi muito difícil essa pergunta, porque eu tentei pensar em gênero de literatura. Muita gente diz assim, não leio livro de autoajuda. Gente, autoajuda não é literatura. Então, literatura que eu estou entendendo no sentido mais restrito como textos ficcionais, né? Então, óbvio que eu não vou ler um livro de engenharia, por exemplo, que eu não trabalho com isso. Então, fiquei tentando pensar que livros de literatura, né, que gênero de literatura eu me mantenho longe. E eu não gosto muito de histórias que são focadas em romance. Né? Então, assim, aqueles que agora está na mão, Enemies to Love, não sei o quê. Essas coisas assim que é meio que um enredo já meio que dado, né? Até na sinopse já diz, de inimigos a amantes, ou seja, eu já sei o começo, já sei o final. Então, eu não gosto de livros que não me surpreendam de alguma forma, não despertem a minha curiosidade de alguma forma. E a maioria dos livros que estão dentro desse gênero acabam sendo um pouco assim, pela forma até como a obra é apresentada. Então, não chamam muito a minha atenção. Mas eu não digo que eu me mantenho longe, porque se algum livro desse gênero me chamar a atenção, eu vou ler. Então, não é uma coisa que, a princípio, eu estou fugindo e não vou ler de jeito nenhum. A princípio, não me interessa, mas se me interessar, eu vou ler. Normalmente, as pessoas não gostam de terror, mas eu leio livro de terror. Muita gente que é adulta diz que não gosta de livro de criança, mas eu gosto de livro de criança. Ou não gosta de livro de adolescente, mas eu gosto. Claro que não são todos que chamam a minha atenção, né? Mas alguns livros dos meus favoritos são livros infantis juvenis. Eu amo Alice no País das Maravilhas, amo As Aventuras de Pinóquio, amo O Jardim Secreto, e são livros infantis juvenis, né? Então, a princípio, nenhum gênero, porque qualquer gênero pode ter livros que me chamam a atenção e livros que não me interessam. E mesmo livros que são considerados assim clássicos, maravilhosos, que eu gosto muito de livros clássicos, tem livros, obras específicas que eu não me interesso e que eu não pretendo ler, a menos que alguém me obrigue. Então, se ninguém me obrigar, por exemplo, eu nunca vou ler Lolita, do Nabokov. Não tenho qualquer interesse. Se ninguém me obrigar, eu não vou ler Ulisses, de James Joyce, porque não tenho interesse. São livros clássicos, né? Então, por gênero em si, eu me mantenho médio de todo mundo. Se o livro despertar minha curiosidade, ele vai ganhar o meu tempo de leitura. Pergunta número 2. Qual livro você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? E muita gente diz assim, eu não tenho vergonha de não ter lido. Tinha alguns livros que eu tinha vergonha de não ter lido pelo tempo que eles estavam na minha estante. Né? Eu compro livros assim regularmente, já faz alguns anos. Nem sempre eu tive livros, nem sempre eu tive estante. Mas um pouco depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a sempre comprar livros, né? Então todo mundo estava comprando uma blusinha nova, um perfume importado,
fazendo unha na manicure, e eu pegava esse dinheiro, em vez de fazer essas coisas, e ia comprar livros. Então, tinham alguns livros que eu tinha vergonha de não ter lido pelo tempo que eles estavam na minha estante. Porque eu acho que não faz sentido dizer assim, ai, como você não leu Os Miseráveis, que eu não li, tá? Além dos Miseráveis, pretendo ler. Como você não leu, é, sei lá, Vidas Secas? Como você não leu Vidas Secas, do Graciliano Ramos? Aí eu acho que isso não faz sentido, você ter vergonha de não conhecer uma obra. Mas eu tinha vergonha de alguns livros que eu tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos na minha estante, comprei, tinha vontade de ler e não tinha lido. Mas eu me mudei para Portugal e morei lá 2 anos. E aí, quando eu me mudei para lá, eu me desfiz assim de 85, 90% de todos os livros que eu tinha. Então, eu não tenho mais nenhum livro dessa categoria, que eu tenho em si vergonha. Mas tem um livro que eu gostaria muito de já ter lido e eu ainda não li. E esse eu trouxe para mostrar para vocês, que é a Ilíada. Entra um pouco nessa categoria, porque já faz um tempo que eu tenho, mas não tanto tempo assim. É de Homero. No primeiro semestre de letras, eu tive que fazer um seminário sobre a Odisseia. Assim, os livros são relacionados, mas você pode fazer uma leitura independente, né? Não precisa ler um para ler o outro. Então, eu li a Odisseia, fiz o seminário, foi maravilhoso, super elogiada pelo professor, tirei 10. E queria muito na época, né, nas férias seguintes, porque um livro desse você não consegue ler no meio de um semestre. E ainda mais porque eu fiz faculdade e trabalhava. Mas queria ter lido já nas férias seguintes a Ilíada e não li. Então é um livro que eu quero muito ler, já faz um tempo que está na minha estante e gostaria de ter lido. Não chega a ser uma vergonha, mas é uma lamentação. Tem uma lamentação de não ter lido esse livro ainda. Inclusive, se você é de letras e tem curiosidade sobre o curso, eu tenho uma série de vídeos que é meu semestre de letras. Eu vou colocar aqui nos cards. Eu acho que eu parei no semestre 4, ficou pausado um tempo esses vídeos e eu estou retomando. Em breve vai sair mais um aí dessa série para você. Ou se você está fazendo seu TCC, está arrancando os cabelos, também tem vídeo aqui sobre o meu TCC com as melhores dicas. Vou colocar aqui nos cards também. Questão 3. Qual é o seu pior hábito enquanto leitora? Bom, melhor e pior sempre é uma categoria, um adjetivo relativo, né? Porque o que alguém considera melhor, outra pessoa considera pior. E principalmente quando fala dessas coisas de hábitos de leitura, aí é que a polêmica começa. Porque tem gente que acha um absurdo você anotar no livro, riscar o livro, e tem gente que só sabe ler anotando, né? Então, o que é melhor, o que é pior vai variar. Mas eu vou dizer assim, hábitos mais polêmicos que eu tenho. Primeiro é esse, eu leio anotando. Comecei a ler sempre anotando com lápis, mas hoje em dia eu anoto com lápis, com caneta, com marca-texto, boto post-it. Depende do livro. Tem livro que eu leio e não anoto nada, tem livro que ele fica todo riscado. Depende do que, para que vai ser aquela leitura, né? Se é uma leitura analítica, eu tenho que escrever. Outro hábito que é um pouco polêmico, eu não acho nada polêmico, eu acho um hábito normal, mas muita gente acha estranho o quanto tanto de livros que eu leio ao mesmo tempo. Normalmente eu estou lendo uns 5, 8 livros por vez e eu de fato estou lendo. Né? Às vezes tem leituras que ficam pausadas, mas são livros que regularmente eu estou lendo. Então, leio um pouquinho de um, leio um pouquinho de outro, aí no outro dia eu leio outro. Então, eu sempre estou lendo vários livros e vários tipos diferentes de leituras. Então, esse é outro hábito polêmico que eu tenho de leitura. E será que tem mais alguma coisa que eu faço? Acho que emprestar livro. Muita gente não gosta de emprestar livro. Eu empresto e também não tenho vergonha de cobrar. Então, acho que esses 3 tá bom, né? Eu faço anotações no livro, leio vários livros ao mesmo tempo e empresto meus livros. Questão 4. Você costuma ler sinopse antes de ler o livro? Sim, sempre. Eu não entendo como alguém pode ler um livro sem saber nada do livro. Eu não sei como essa leitura vai se dar. Porque parte da compreensão do livro vem de você saber minimamente algo sobre a leitura. Claro que você não precisa ter todos os detalhes do enredo, mas você saber que gênero o texto é aquele, por exemplo, se você vai ler um livro e não sabe nem se é ficção ou se é uma biografia ou se é um romance ficcional. Então você tem que saber minimamente sobre do que aquele livro se trata, qual o assunto que ele aborda, qual gênero textual que ele pertence. Muitas vezes é interessante ter alguma informação sobre o autor,
né? Então, a leitura que você faz de uma obra está relacionada da finalidade para a qual você está lendo, né? Ah, eu estou lendo para me divertir, estou lendo porque vou assistir uma aula, estou lendo porque vou fazer vestibular. Então, a finalidade interfere em como você vai ler, mas as informações prévias que você precisa para fazer essa leitura são fundamentais. Então, às vezes tem gente que diz assim, ah, não gostei desse livro, a escrita é difícil, ah, não gostei, não entendi nada. Não tinha as informações básicas para entender. É como se eu dissesse assim, oh, você vai seguir aqui um caminho, mas eu não vou dizer para onde você vai, só vá. Eu prefiro sempre ter informações prévias. Questão 5. Qual o livro mais caro da sua estante? Essa aqui me deu trabalho porque, primeiro, não lembro dos valores. Assim, eu tenho alguns livros meio caros, assim, que passam de R$ 100, mas eu não tenho nenhuma edição de luxo super especial. Já tive, mas não sou mais dessa vibe. E também tem alguns livros que eu comprei em box. Então, o box é mais caro, mas vem mais livros. Então, eu pensei em colocar o box. Acho que está até aparecendo ali. A última compra mais cara que eu fiz foi essa capa roxinha aqui. É o box das Mil e Uma Noites. Vem 5 livros. Então, óbvio que foi caro, mas são 5 livros. Né? Então, tentei pegar para essa resposta o livro que individualmente foi mais caro. E que eu consigo lembrar do valor, a resposta para essa pergunta é esse aqui. Philosophy in the Flesh é um livro de linguística do George Lakoff e do Mark Johnson. Eu ia fazer meu TCC na área de linguística e depois desisti, mudei para a área de letras. Inclusive, eu tenho uns vídeos de linguística aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Muita gente da área de letras gosta desses vídeos, porque não é comum ter esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E eu não abandonei de toda a linguística, pretendo fazer vídeos ainda a respeito, mas vai demorar, tá? Então, vai se inscrevendo, já vai comentando aí para me motivar, para eu fazer mais vídeos a respeito. Esse livro aqui é um livro sem orelha, capa mole, mas pelo título já dá para ver que ele é um livro em inglês. Ele não é traduzido, eu ia precisar dele. Eu fiz iniciação científica nessa área aqui da linguística cognitiva. Tem vídeo também da Minceu, vou deixar aqui nos cards para você. Então, ele é um livro importado e dá para ver que é um livro grosso, é um livro acadêmico. Eu acho que ele sozinho, o preço dele era quase R$ 300, eram uns R$ 280. E aí eu achei numa promoção, eu acho que foi 130, 150, em um livro só, né? Então foi bem caro. Como eu disse, eu já paguei mais que isso, mas em box. E não sou mais da vibe edições de luxo. É dinheiro, né? Mas, ó, pensa só, quanto é que uma vez eu fui fazer luzes no cabelo. Gente, é muito dinheiro. Eu fiquei assim, meu Deus, isso daria muito livro. Né? Quanto é uma unha em gel? Se você juntar tudo isso, dá muito livro. Então, eu sei que às vezes as pessoas acham muito dinheiro para pagar no livro, mas cada um gasta seu dinheiro com aquilo que acha importante, né? Então, tem gente que vai querer gastar isso em produtos de tecnologia, tem gente que vai querer gastar isso em ingressos de show, tem gente que vai gastar isso em procedimentos estéticos. Enfim, eu gasto em livro. Mas eu não estou numa vibe mais de ficar gastando tanto com livro, não. Nem estou comprando muito e nem tenho mais essa atenção de comprar edições especiais, de luxo, nem nada assim. Questão 6. Você compra livros usados em sebo? E sim, trouxe até um aqui para mostrar. É um livro fininho, mas é um livro de teoria literária, chama O Narrador do Romance, do Ronaldo Costa Fernandes. Esse eu usei no meu TCC, né? Então esse aqui foi para o TCC, mas depois não foi mais. E esse aqui foi, de fato, utilizado no TCC. E esse livro não vende mais, não está mais em circulação. Então, sim, compre em sebos, principalmente em livros assim, que não estão mais em circulação, mas também compro livros recentes, desde que vale a pena. Porque, às vezes, o valor do sebo é mais ou menos o valor que você acha na livraria ou consegue pegar em promoção na Amazon. E aí não compensa tanto, mas quando o livro já está esgotado, né, então só tem essa opção de sebo. E principalmente eu compro muito na Estante Virtual, que é um site de sebos. Eu ainda não tenho tanto hábito de ir em sebo físico, porque não tem nenhum perto da minha casa, mas eu gosto muito de comprar em sebo e geralmente vale a pena. Não é sempre, mas geralmente vale. Questão 7. Qual a sua livraria física favorita? Eu vejo que muito nesse mundo de vídeos, né, de conteúdo da internet de livros, se fala muito de comprar livros. Mas eu quero lançar uma campanha de que ler livros é diferente de comprar livros. E as pessoas misturam muitas coisas.
Então, se você gosta de ler, você tem uma livraria favorita. De fato, eu tenho uma livraria favorita. Mas a gente também tem que ter uma biblioteca favorita, um sebo favorito. Eu não, como eu disse, eu não tenho um sebo favorito, não costumo frequentar sebos físicos. As compras de livros usados que eu faço pela internet, né, no estante virtual. Mas eu tenho uma biblioteca favorita que eu frequento muito mais do que a livraria. Né? A minha biblioteca favorita é a Biblioteca Central Zila Mamed, mais conhecida como BCZM, que é a Biblioteca Central da UFRN. Mas tem outras bibliotecas públicas que eu gosto muito. Eu também gosto muito da Biblioteca Câmara Cascudo, que fica em Petrópolis, aqui em Natal. É pena que, assim, às vezes o horário é meio esquisito, porque às vezes diz que o horário consta que é para estar aberto, mas já aconteceu de estar lá e estar fechado, mas lá é bem legal, então eu também gosto de ir lá. E tem outras livrarias, né? Mas eu vou destacar essas duas que são bibliotecas públicas de livre acesso para todo mundo. E minha livraria favorita é a leitura. Eu gosto muito das leituras que tem tanto no Natal Shopping quanto no Midway Mall, que são dois shoppings aqui de Natal. Eu sou de Natal. Mas eu prefiro ainda a leitura do Natal Shopping. 8. Qual a sua livraria online favorita? Aí é que complica, porque basicamente quem compra online compra na Amazon, porque é quem tem os descontos mais agressivos. Dificilmente você vai fazer uma compra online na internet e não vai ser na Amazon, né? Você vai comprar direto da editora, ou mesmo livraria online de livros, sem ser uma editora, eu nem conheço. Nem sei que livraria é essa aqui funciona online, que não seja ou a livraria de uma própria editora ou a Amazon. Então, quando eu compro um livro online, basicamente eu compro na Amazon, mas tenho evitado muito comprar livro online, muito mesmo. Eu sei que é mais barato, mas assim, desde que eu saí dessa lógica de ficar sempre comprando livros em promoção, ou de querer comprar muitos livros de uma vez, né, de realmente comprar livros que eu quero ler e tenho interesse de ler naquele momento. Então, se eu quero comprar um livro, eu compro um livro. Eu não vou ficar caçando oferta e promoção para encher o carrinho. Né? Então, desde que eu compro os livros que eu quero ler, eu não tenho sentido necessidade de comprar online, porque as livrarias costumam ter descontos, né? Não é sempre, mas costuma ter desconto, principalmente se você vai sempre, você pega campanhas e promoções. Dá para comprar em sebo online, né? Então, às vezes, o preço da Amazon é o preço da estante virtual. Aí eu compro só um livro, pronto, não preciso ficar chegando aqui em casa uma caixa cheia de livros. Então, quando eu compro online, compro na Amazon, mas não diria que é a minha livraria favorita, não. É só onde eu compro. Questão 8. Você tem um orçamento mensal para comprar livros? Não, nunca tive. Mas nas épocas assim que eu tinha um salário bom e que eu era mais organizada com dinheiro, eu tinha um dinheiro para eu gastar assim, para sair, né? Então eu podia gastar comendo fora, eu podia gastar indo no cinema, eu tinha um valor que eu podia gastar, digamos assim, com lazer, cultura e entretenimento. E aí o que eu comprava de livro saía dali, né? Então tinha aquele valor X, aí eu poderia escolher, eu vou no cinema, eu compro um livro, eu vou comer no restaurante, eu compro um livro. Hoje em dia, como eu disse, eu compro bem pouco livro. Tenho comprado cada vez mais me educado para não ser tão consumista de livro. Então, nem é todo mês que eu comprei livro, né? Eu comprei, acho que uns 3 livros no começo do ano, porque eu precisava para fazer meu TCC. Depois disso, eu comprei um livro em julho, quando eu defendi meu TCC como um presente para mim, e comprei outro agora em setembro, porque também precisava. Porque eu precisar do livro para escrever meu projeto de mestrado. Eu vou tentar fazer o projeto de mestrado, né? Escrevi o projeto, estou participando da seleção, não vou dizer qual é o livro, né? Então eu precisava desse livro que eu não tinha para ler, fazer o projeto, então comprei um livro agora e foi isso que eu comprei esse ano, né? Fui fazer a lista de livros que eu comprei, foi uma lista bem pequena e fiquei bem feliz, não porque é pequena, mas porque todos foram livros que eu precisava. Então, acho que a chave é essa. Pode ser que eu precise de 10 livros, pode ser que eu precise de 0 livros. O critério não é comprar 0, 3 ou 10. O critério é comprar o que eu preciso e que eu vou ler. Né? Então, é isso que eu tenho buscado. E eu sei que isso é uma coisa bem polêmica, porque tem gente que diz assim, é livro, a cultura, você está investindo. Né? Você, consumidor, tem que salvar o mercado editorial com as suas compras.
Mas não sei, eu acho que a vida é de cada um, o dinheiro é de cada um, enfim, cada um faz o que quer. Mas eu acho que consumismo é consumismo, mesmo de livro. Então, tenho trabalhado isso, já fui muito consumista de livro. É, não tem nenhum vídeo de book haul aqui no canal, porque eu tirei, eu fazia. Mas, assim, nos vídeos antigos, em alguns dá para ver que eu tinha 4 estantes de livros. Né? Não tem necessidade disso, eu não sou uma biblioteca, eu sou só uma professora. Então, eu queria saber de vocês, vou escolher uma pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Eu quero saber de você qual o seu pior hábito de leitura, ou pelo menos qual o seu hábito de leitura mais polêmico. Porque eu tive muita dificuldade de pensar nisso, porque para ser uma coisa ruim ou polêmica, tem que gerar estranhamento nos outros. Né? Então, me diga aí o hábito de leitura que você tem e vamos conversar nos comentários para descobrir se isso é polêmico ou não, se isso é bom ou não. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei para mim, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de ler também. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!